Olá, vamos dar prosseguimento ao estudo sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na aula anterior, nós falávamos sobre os profissionais da educação. Nós continuaremos sobre esse assunto, com este assunto. Bom, a nossa LDB diz o seguinte, que a experiência docente, a experiência como professor, é um pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério. Então, à luz da nossa LDB, para que um professor exerça funções do magistério, e aí nós veremos daqui a pouco que funções são essas, é necessário que ele tenha uma experiência como professor docente, como professor em sala de aula. E à luz da nossa LDB, são consideradas funções do magistério, aquelas que são exercidas por professores e especialistas em educação, um exemplo de um especialista em educação, um orientador educacional, no desempenho de atividades educativas, quando essas funções são exercidas em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis, educação infantil, ensino fundamental e médio, e nas suas modalidades, educação de jovens e adultos, educação especial e assim por diante. E aí, são consideradas funções do magistério o exercício da docência, são consideradas também o exercício de atividade de direção de instituições de educação básica e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, são funções do magistério não somente a atividade docente, mas são funções do magistério a atividade docente, né, o professor que efetivamente está em sala de aula, aqueles profissionais de direção de instituição educacional, profissionais da coordenação, que são os coordenadores pedagógicos, e os profissionais do assessoramento pedagógico, são os assessores pedagógicos, supervisores pedagógicos, são os profissionais que realizam um trabalho de assessoramento pedagógico. Esses são considerados profissionais do magistério. E para exercer essas funções do magistério, é necessário que esses profissionais tenham uma experiência como docente, como professor de sala de aula. Bom, faremos agora algumas questões sobre esse tópico, profissionais da educação, previstos na nossa LDB. Vamos lá. São questões de concursos anteriores. Vamos lá. Concurso da FUNIVERSA 2010. Traz assim. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. A questão está correta. Essa é a regra geral. A formação para os profissionais de educação básica será feita em cursos de licenciatura de graduação plena. 2. Não é admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. A questão está errada, o não tornou o item incorreto. Porque nós vimos que é admitida o exercício do magistério na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, a formação dos profissionais, essa formação que foi obtida em nível médio na modalidade normal. É comum as bancas examinadoras retirarem um dispositivo legal, inserirem lá na prova e acrescentarem um não para tornar o item incorreto. Então, quando vocês encontrarem nas provas as seguintes palavras: não, apenas, exclusivamente, somente, fiquem atentos a essa questão. Possivelmente ela estará incorreta, porque o examinador retira um dispositivo legal, insere ali e traz uma palavra para tornar esse item incorreto. Questão 3. A formação mínima admissível para atuar na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino médio é a oferecida em nível médio. Aqui a questão está correta. E aí, nível médio na modalidade normal, porque a formação mínima para atuar nesses níveis de ensino, na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental. 4. A formação para o magistério de nível superior, ou seja, para você atuar como professor da educação superior, deve ser realizada nos mesmos moldes daquela oferecida ao magistério da educação básica. Está errada, porque não é nos mesmos moldes. Nós vimos que
Para o professor atuar como docente da educação básica, ele deve ser formado em curso de graduação de licenciatura plena. Então, basta ele ter a graduação, sendo admitida, inclusive, a formação mínima para ele atuar na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, aquela formação em nível médio na modalidade normal. E para o professor atuar como docente na educação superior, é necessário que ele tenha a pós-graduação. Então, é assim, para nós não esquecermos. Para o professor atuar na educação básica, um professor que atua na educação básica, é necessário que esse professor tenha o curso de graduação plena, curso de licenciatura. Para esse professor atuar na educação superior, é necessário que ele seja formado em cursos de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, para a educação básica, a previsão é da graduação. Para a educação superior, a previsão é da pós-graduação. O item está incorreto, porque a formação para o professor atuar na educação básica, ela não será feita nos mesmos moldes para a formação desse profissional na educação superior. Então, o item está incorreto. Vamos lá, próxima questão. A formação inicial de profissionais do magistério se fará no ensino à distância, sem recursos e tecnologias de educação à distância. Desculpem, eu li errado. A questão diz: a formação inicial de profissionais de magistério se fará no ensino presencial, sem recursos e tecnologias de educação à distância. O item está incorreto. O que diz a nossa LDB? A nossa lei diz que a formação inicial de profissionais do magistério se fará no ensino presencial e subsidiariamente será feito o uso das tecnologias de educação à distância. Aqui o item está errado quando ele afirma que não haverá o uso desses recursos. Então o item está errado, incorreto. 6. Somente a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. O item também está errado. Aqui a palavra somente tornou o item incorreto. O que diz a nossa lei? A nossa lei diz que a formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, mas a nossa lei também diz que a formação inicial, que preferencialmente será presencial, ela poderá utilizar recursos da educação à distância. Então, somente tornou o item incorreto. É aquilo que eu já havia dito a vocês. Encontrou somente, apenas, exclusivamente, desconfiem da questão. Possivelmente, ela estará errada. Próximo item. Opa, não é o próximo item. Agora, nós trataremos de um outro assunto que diz respeito aos recursos financeiros. A nossa LDB, ela traz uma parte que fala sobre os recursos financeiros destinados à educação e sobre a aplicação desses recursos financeiros. E volta e meia esse assunto é bem cobrado, sobretudo nas questões que são elaboradas pelo CESP. Então, nós temos recursos financeiros de diversas origens. Nós temos aqui os recursos financeiros, eles podem ser provenientes, então os recursos financeiros para a educação, eles podem ser provenientes de impostos. E o que é imposto? O imposto é um tipo de tributo. Então, eu tenho vários tipos de tributos, que são aqueles valores que nós pagamos ao Estado. Eu tenho ali a taxa é um tipo de tributo em que o Estado me oferece um serviço e eu pago por esse serviço. Existem contribuições, como a contribuição social do salário educação, que é recolhido das empresas e que tem a finalidade de financiar a educação básica. E eu tenho os impostos. Os impostos são aqueles valores que nós pagamos ao poder público, simplesmente pela existência de um fato gerador. Um fato existe, esse fato é considerado como fato que ensejará a minha obrigação de pagar um determinado valor ao Estado. Então, por exemplo, tenho a propriedade de um veículo automotor, esse é um fato gerador para que eu pague o IPVA. Então, o que ocorre?
o Estado, o poder público, ele arrecada impostos, que são um tipo de tributo. Alguns impostos, eles vão para os cofres da União. Outros impostos, eles são direcionados aos cofres dos estados e outros são direcionados aos cofres dos municípios. Aqueles impostos direcionados aos estados e municípios também serão direcionados ao Distrito Federal. Então, alguns impostos vão para os cofres da União, alguns para os cofres dos estados e alguns para os cofres dos municípios. E aí a nossa LDB e também a nossa Constituição Federal afirmam que de tudo que a União arrecadar de impostos, ela deve direcionar um percentual para a manutenção e desenvolvimento de ensino. E tudo que os estados, municípios e Distrito Federal arrecadarem de impostos, também um percentual deve ser direcionado para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Volta e meia, esses percentuais são cobrados pelas bancas examinadoras. E esses percentuais são os seguintes. De tudo que a União arrecadar anualmente, 18% deve ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino. No mínimo, 18%. E de toda a receita de impostos que estados, DF e municípios arrecadarem, minimamente 25% anualmente deverão ser disponibilizados, aplicados em educação. Então, o que diz a LDB? Que a União aplicará anualmente, nunca menos de 18% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. A União pode aplicar mais? Pode, porque a nossa LDB e a nossa Constituição diz nunca menos de 18%. A nossa LDB também diz que estados, DF e municípios aplicarão anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas aqui há uma observação. A nossa LDB diz que estados, DF, municípios aplicarão anualmente nunca menos de 25% ou o que constar nas suas constituições estaduais ou leis orgânicas. Então, ocorre que, se no Estado constar na sua Constituição Estadual que ele deverá aplicar 30% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, então esse Estado deverá aplicar 30% e não 25%. Se na lei orgânica de um município constar que esse município deve aplicar 40% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, então é esse o percentual que o município deverá aplicar. Então, a nossa LDB e a nossa Constituição trazem um percentual mínimo de 25%. Mas as constituições estaduais e as leis orgânicas, né, que são dos municípios e também DF, as leis orgânicas podem constar um percentual diferente, nunca inferior a esse, porque esses percentuais estão previstos na Constituição Federal. E as constituições estaduais e leis orgânicas não podem contradizer a Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz esses percentuais como percentuais mínimos. Então é assim, imaginemos que essa aqui tenha sido a receita de impostos de um determinado município. Esse município tem de aplicar no mínimo anualmente 25%, esse percentual aqui na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é muito simples e volta e meia as bancas perguntam o percentual ligado à União, que é de no mínimo 18%, e os percentuais ligados a estados, DF e municípios. Bom, e aí a nossa LDB, ela traz no artigo 70 aquelas despesas que são consideradas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E essas despesas, elas serão custeadas com esses recursos de impostos. Volta e meia, as bancas examinadoras, sobretudo o CESP, cobram que despesas são essas. O artigo 71, ele nos traz quais são aquelas despesas que não são consideradas de manutenção e desenvolvimento de ensino. E por isso não podem ser custeadas com recursos de impostos. Por quê? Aquela receita de impostos, aqueles 18%, 25%, deverão ser destinados para
custear despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, que estão previstas aqui no artigo 70. Então, nós temos o artigo 70 dizendo quais são despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E temos o 71 dizendo o que não é considerado despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu costumo trabalhar com os meus alunos apenas o artigo 70, para eles saberem quais são as despesas. O que estiver fora desse rol que nós trataremos, então, não é despesa. Porque o risco de nós estudarmos o artigo 70 e o artigo 71 é de, na hora da prova, nos confundirmos e não nos lembrarmos se aquilo que nós estudamos é considerada despesa ou não é considerada despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, nós estudaremos o artigo 70, o que estiver fora desse rol não é despesa considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, para nós não esquecermos dessas despesas, nós vamos fazer aqui alguns desenhos para nós não esquecermos dessas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, nós temos aqui as nossas primeiras despesas, que são representadas aqui por meio desses desenhos. E aí, os meus alunos têm sempre que identificar os meus desenhos. Esse aqui é um caderno que simboliza a aquisição de material didático escolar. Material didático escolar. Essa despesa é despesa considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino. Além do material didático escolar, nós temos aqui uma outra despesa. E aqui, essa despesa que esse desenho é representado, esse ônibus aqui representa o transporte escolar. Então, uma outra despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, nós temos a manutenção de transporte escolar. Essas despesas são consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Material didático escolar e manutenção de transporte escolar. Bom, além desses desenhos aqui, nós temos um outro, e aí esse desenho aqui, bom, eu não sei se ele parece muito, mas é para ser uma bolsa Louis Vuitton, de preferência. Para nós nos lembrarmos que uma outra despesa considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino é a concessão de bolsas de estudo, a estudantes da rede pública e privada de ensino. Então, o Estado, ao conceder uma bolsa de estudo a estudantes da rede pública e privada, essa despesa também é considerada como de manutenção e desenvolvimento do ensino, poderá ser custeada, portanto, com aquela receita proveniente de impostos, aquele percentual de 18%, que a União minimamente deverá vincular a manutenção e desenvolvimento do ensino, e aquele percentual mínimo que os estados, DF, municípios deverão vincular. Bom, além dessas aqui, nós temos outras despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí eu vou trocar aqui o nosso pincel. Esse cifrão aqui lembra dinheiro, né? E esse bonequinho aqui é o professor bem magrinho. E aí nós temos uma outra despesa considerada de manutenção e desenvolvimento do ensino, que é remuneração e aperfeiçoamento, do pessoal docente e demais profissionais da educação. Que profissionais, professor? Aqueles profissionais que nós vimos, profissionais da educação. Supervisor educacional, orientador educacional, inspetor educacional e assim por diante. Então, são despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, aquelas destinadas à remuneração e a aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento diz respeito à formação continuada, tanto dos professores, do pessoal docente, quanto dos demais profissionais da educação. Então, nós vimos até agora 4 possibilidades de despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino previstas na nossa LDB,
que poderão ser custeadas com os recursos provenientes da receita resultante de impostos. No nosso próximo encontro, nós estudaremos outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Até lá. Um abraço.